P8. Mudei todos os nomes da estação, ó, você dá uma conferida aqui na lateral para ver se está... Aqui as informações do ponto, tá? A propriedade de cada ponto que está selecionado aqui, ó. Tá? Então, alterou aqui, agora a gente vai alterar o quê? O tipo da antena, a fase, você vai ver aqui, ó, a gente vai primeiro no primeiro ponto, aqui não tem problema, que é o último, na verdade, clica com o botão direito e você vai clicar aqui, Antena Edit. E aí você vai colocar o valor, a altura da antena do seu bastão, como você está usando bastão, você vai colocar a medida que você chegou lá, e aí aqui o método, ó, isso daqui é muito importante você saber disso. Como você coletou o arquivo da coletora, do receptor, ele não tem informação de qual método que você utilizou para fazer a medida do bastão. Se você utilizou o bastão e você mediu com a trena daqui do fundo do receptor da rosca até no chão, você vai utilizar sempre esse cara, que é o Button of Receiver, que isso daí significa parte inferior do equipamento. Então, essa é a configuração, porque ele tem uma diferença. Quando você coloca 1.8 e você definiu para ele aqui que é a parte inferior do equipamento, ele vai fazer um cálculo para chegar na fase central do equipamento, que daí é a altura correta, tá entendendo? Se você utilizou o equipamento na sua base, com uma base nivelante, e você fez a medida do bastão, a medida do equipamento por essa marquinha aqui, ó, pegou a trena, marcou aqui e fez a medida lá embaixo, você vai utilizar esse cara aqui, ó, nem sei como é que traduz, off receiver, que é um entalhe do receptor, tá vendo? Você vai utilizar essa informação. Quando você utiliza a coletora, você não precisa mudar essas configurações, porque você já define lá na coletora se você fez pelo bastão, que é o vertical, ou pela inclinação, que é quando você utiliza a base nivelante. Você entendeu isso daqui? Você vai ver que vai mudar, ó. A gente está colocando 1.8, mas você vai ver que a altura vai ser diferente. Por quê? Por causa da referência. Nesse caso, como a gente utilizou bastão no rover, ele vai ser Button of Receiver. E o tipo aqui, ó, é o tipo da antena, você vai colocar T300. Então você vai dar um OK. Olha só, ele está falando que se você fez qualquer alteração, você tem que processar de novo, tá? Para poder ajustar, mas não é nosso caso, porque a gente não processou ainda. Então você vê, ó, a gente colocou 1.8, ficou 1.8791. Por quê? Ele teoricamente é 7 centímetros daqui da rosca, 7 centímetros para chegar na fase central do equipamento, que daí te dá a medida, a cota real do equipamento aqui nesse caso. Então você tem que fazer isso daqui em todos os outros também, ó. Você vê que ó, mudou aqui já, ó, a altura da antena, a antena é vertical, ó, porque está no bastão, e o tipo da antena. Então vou fazer tudo isso daqui nesses outros também. Botão direito, Edit 1.8, Button T300. Ok. Um detalhe, se você descobrir como é que faz isso de forma automática, compartilha aí com a gente, tá? Eu não descobri ainda como é que faz automático, não. Bom, terminei de configurar em tudo, então o que a gente fez até agora? A gente criou um projeto, configurou ele, importou os arquivos e renomeou ele, fez toda a configuração dos pontos. A gente deu um nome para o ponto e alteramos as configurações da antena, do método da antena e o tipo da antena, T300, vertical e um ponto tal. Agora eu vou fazer o quê? Vou importar a base. Quando eu importo a base, você vai ver que ela vai estar diferente, então fica mais fácil de identificar ela. Então o que eu vou fazer? Eu posso clicar de novo aqui, ó. Eu estou em observação, tá vendo? Vou clicar em Import File ou nessa pastinha aqui, ou Ctrl I. Aí eu vou abrir o com nave mesmo, ok. Vou voltar aqui nos meus arquivos, vou abrir a base, vou selecionar a base e vou mandar abrir. Ela vai fazer a importação. Então qual que é a base aqui? Ó? Já dá para ver que a altura da antena dela está zerada. Fica mais fácil da gente identificar. Vou mudar o nome dela para base, ó. Vou colocar aqui base, Enter. E aí eu vou colocar a altura da antena. Então clico no botão direito, Antena Edit. Aqui a altura da antena foi 1.57, mas foi da onde? Foi do entalhe do receptor, que é essa marquinha na lateral aqui, porque eu utilizei a base nivelante para poder posicionar o receptor na base. Tá?
Então é diferente ali. O T300, ok. Você vai ver que o entalhe também tem uma diferença. Tem 3 centímetros para poder chegar na fase central lá do receptor. Então coloquei aqui todas as informações. Já configurei a base, configurei o ponto. Qual que é o próximo passo? É a gente fazer a identificação da base. Então você vai vir aqui ó, em Static Baseline. Você tem duas opções, na verdade. De clicar aqui, ou você pode vir aqui em Map, que eu acho até mais fácil. Clicar aqui na aba Mapa. Ele vai mostrar os pontos, ó, criou os vetores entre eles, tá vendo? Temos o ponto base, que é o ponto central, com todo o arquivo, o horário de todos os pontos, né? Cobrindo todos os pontos. Então eu posso clicar aqui com o botão direito e eu posso vir aqui em selecionar propriedades, ó. E aí aqui, ó, eu vou reconhecer a base. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou configurando a base, mostrando que ela é o meu ponto de referência. Então eu tenho que identificar ela. Eu tenho que colocar as coordenadas da minha base. Como é que eu vou fazer isso? Eu cliquei aqui na aba No Point, tá vendo? E eu vou clicar aqui em XYH. E aí eu vou pegar aqui o relatório do IBGE, o relatório do PPP, que eu gerei no PPP, como você viu na aula anterior. E aí a gente vai inserir elas aqui e deixa selecionado esse cara aqui, Constraint também, tá bom? Então agora eu vou pegar o arquivo do PPP, ele está aqui, ó. Eu vou abrir o PDF dele. Você gera esse arquivo depois de feito o PPP. Ó, não tem segredo, enquanto está abrindo aqui o PDF, ó, a gente simplesmente criou uma obra, configurou a obra, importou os pontos, renomeou os pontos e estamos identificando a base aqui nesse momento. Ó. Como é que a gente identifica a base? Todos os pontos importados, clica com o botão direito na base, select propriedade, você vem nessa aba aqui, No Point, que é o ponto conhecido. Então, abriu aqui XYZ, eu estou com o meu relatório aqui, ó. Deixa eu até reduzir um pouco, eu acho que eu estou muito na frente, né? Nem vi se eu estava muito na frente, eu vou recolher mais, ó. Bom, eu estou com o relatório aqui do IBGE, e quais são as coordenadas que você vai importar? Ó? São essas coordenadas aqui, ó. Tá até escrito aqui, ó, é a que deve ser usada. Deixa eu abrir melhor aqui para você poder visualizar. Aqui, ó. É a que deve ser utilizada. Tá escrito aqui, e a gente vai utilizar esses caras aqui, ó. Coordenada do TM, seleciono ela, Ctrl C, vou minimizar e vou colocar aqui, ó, coordenada norte, tá? Coordenada do TM norte. E aqui, ó, coordenada este, ó. Tá aqui, ó, o TME, tá? Vou minimizar, vou colar aqui. E aí eu vou pegar a altitude, que a altitude tá aqui, a altura geométrica. Copio e vou colar aqui, ó. Então, alterou as coordenadas, deu um OK, agora tá tudo configurado. Esse cara aqui transformou como base, você viu que o símbolozinho dele virou um triangulinho para baixo. Agora o próximo passo é a gente configurar o processamento de dados. E aí, para configuração do processamento de dados, é só você clicar aqui em parâmetros, tá vendo? Ou você clicar aqui também nessa engrenagemzinha, vou clicar aqui em parâmetros, e aqui a gente vai configurar, ó. Aqui é o intervalo de coleta de dados brutos. Os arquivos os equipamentos com nave é 5 segundos cada coleta de dados, então o intervalo dele está correto aqui. A máscara de elevação, ele sempre vai estar 20, mas você coloca aí 10 ou 15, conforme você desejar. A máscara de elevação, que é o que corta os satélites ruins. Eu já dei uma aula a respeito disso também. Aqui é isso que a gente vai configurar. Só se você estiver utilizando outro intervalo, você vai alterar aqui essas informações. Vamos passar aqui só para dar uma olhada. Tempo mínimo. Aqui, ó, você vê que a gente está no Import Rules. Aqui, ó. Eu estava em General, aí mudamos aqui. Vamos vir aqui na segunda aba. O mínimo de tempo. Se você não mudar, se você coletou pontos estáticos com 2 minutos e aqui está 5 minutos no mínimo, ele não vai importar o seu arquivo. Então ele não vai processar o seu arquivo. Então você tem que colocar aqui no mínimo 1 minuto, que se você tiver um arquivo de 2 minutos coletados, né, ele não vai processar se tiver 5. Então você ajusta aqui conforme o tempo que você tem do rastreio dos seus pontos. Próximo passo é só dar um OK. Aqui está tudo certo, tá padrão aqui essas informações. Feito isso, OK. E agora o próximo passo é o quê? Clicar aqui em processar, fazer o processamento dos dados. Ó. Vou vir aqui em observação, ó, que você vai ver que ele vai fazendo o processamento. Ó. Aqui, Static Baseline, na verdade. Ó. Fixo. Esse ponto aqui flutuou, tá vendo? Esse aqui fixou, os outros está processando. Ó. Fixou e fixou. Só esse ponto aqui que flutuou, tá bom? Vou dar um OK. E aí você tem que identificar por que flutuou esse ponto. Será que eu coletei pouco tempo? Será que tinha obstrução? Será que estava um horário ruim? E a gente pode verificar as informações dele selecionando ele aqui. Vou subir esse menu, ó. Aqui, como eu te falei, ó, vai aparecendo todas as informações aqui no output, tá vendo? Tudo que a gente foi fazendo, os horários, ó, ele vai te dando um histórico do que você fez, se deu certo, se não deu. Se tá verdinho é que tá tudo bom, tá bom? Eu acredito que seja isso, na verdade, eu não tenho certeza, mas
porque às vezes aparece vermelho ou laranja aqui, então aparece que está tudo certo. Se eu vim aqui em satélite, ó, qualidade, quer dizer, a gente consegue identificar se tem algum satélite ruim e a gente pode eliminar ele, reprocessar para ver se fixa esse ponto. Esse é uma análise dos residuais, né? Como é que a gente faz isso? Você pode clicar, você seleciona esse cara, ele vai mostrar aqui os pontos, os satélites, e aí você vai clicando nessa setinha aqui, ele vai te mostrando os satélites ruins, ó. Olha o sinal desse satélite aqui, só tem um pedaço. E qual satélite que é esse? É o G10L1. Vamos mudar para ver se tem mais satélite ruim, ó. Esse aqui também está interrompido, esse aqui também. Tem bastante satélite com pouca informação, né? O importante é ele estar próximo do zero. Quem que é o zero? Essa linha do meio, que esse roxinho está ótimo, está próximo do zero, tá vendo? Você vai alterando aqui para ver se tem... Então, os primeiros satélites lá, ó, o G10, o G14, eu tô vendo aqui, tá vendo? O G10, o G14, é bom você anotar até, ó. O G14 está bem ruim, parece, ó. Então eu vou eliminar esses dois, o G10 e o G14, porque eles estão ruins. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui em satélite e vou procurar o G10 e o G14. O G14 está aqui, eu vou desselecionar ele anula, tá vendo? E eu vou procurar o G10 também, tá aqui, ó, o G10, tá? Você não pode eliminar muito o satélite não, tá? Você tem que ir testando, na verdade, mas você não pode eliminar muito, senão ele perde a informação e esse ponto aqui fica ruim para você processar. Então eu vou clicar com o botão direito, apaguei os satélites que estão ruins, cliquei com o botão direito, baseline processo. Eu não sei se vai processar, tá? É só um teste, ó. Não processou, mas é assim que você analisa se tem satélite ruim ou não. Eu vou tentar eliminar esse cara aqui também, ó. Vamos ver se ele vai eliminar. Ó, eu eliminei esse 29 porque está só na metade. Vou clicar aqui com o botão direito, baseline processo. Ó, não fixou, pode ser que tenha pouca informação, teria que ficar mais tempo no ponto. Se for um ponto de precisão, você tem que voltar lá e refazer se não fixar, tá? Bom, feito todo o seu ajuste aí, se fixou todos os pontos, se flutuou algum, você tenta fazer o seu ajuste aí do jeito que eu expliquei aqui, eliminando alguns satélites. Feito tudo isso, você vai clicar aqui em ajustamento para a gente ajustar a nossa rede, tá? E aí você vai clicar aqui em ajustamento parâmetro, que é essa engrenagemzinha, e você vai configurar o seguinte, você vai desmarcar esse 3D aqui, porque esses dois compensam a altitude e o 2D. E aí aqui em Free Ajustamento, você vai clicar nessa setinha para baixo e selecionar a base, tá? Só isso que você vai fazer. É só isso mesmo. Aqui está em 2 sigmas, que é o que o INCRA exige lá, né, de sigma. Vou dar um OK. Vou clicar aqui em Run Ajustamento. Vou dar um OK novamente. Se você vir aqui em Output, ó, ele falou alguma coisa sobre o ajustamento, ó. Aqui está tudo escrito e finalizou, tá? E aí depois disso a gente pode gerar um relatório dos pontos, que está aqui na lateral do ajustamento, ele abriu aqui como HTML. Aqui está pronto o processamento, tá? A gente processou os dados, fixou algum flutuou, e aí depois a gente faz o ajustamento. Esse é o processo, esse é o passo a passo. O ajustamento e gerou o relatóriozinho aqui que eu estou tentando abrir, mas está travando. E aí depois disso você pode exportar esses arquivos, ó. Você pode vir aqui em Report, clica na setinha para baixo, você pode jogar esses arquivos para DXF, jogar esses arquivos para TXT ou jogar esses arquivos para KML. Vamos jogar para KML para dar uma olhada, ó. Vou clicar aqui em KML, e onde que está esse arquivo? Está dentro daquele documentos, projeto Compass Solution que a gente selecionou no início, quando a gente criou a obra. Vou abrir ele aqui, ó. E esse está aqui, ó, treinamento PP, ele usa o mesmo nome do projeto que a gente criou. Vou abrir ele aqui para a gente poder dar uma verificada. Está abrindo no Google Earth aqui na lateral. Está aqui os arquivos, ó, ajustado, aqui a base, olha só que legal. Aqui está a base, tá vendo? Aqui os pontos que foi coletado, você vê que tem ponto próximo um do outro, ó. P8 e P7, P6 e P7, tá vendo? Então tá aí o processamento, você pode exportar do jeito que você quiser, TXT, DXF, aqui em Report, ó, DXF, TXT, KML e outros formatos aí de relatório também. Então esse foi o processamento de dados, é um pouco densa essa aula, mas espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dificuldade, reveja essa aula,